Bom, então, vamos falar um pouquinho de sífilis, focando, né, nas manifestações clínicas e diagnóstico. Lembrando que é uma aula inicial, a gente vai ver história natural, um pouquinho de epidemiologia. Sífilis que é uma doença extremamente comum hoje, né, uma reemergência da epidemia de sífilis, uma doença bastante antiga, né? Várias matérias aí, teve um episódio do Profissão Repórter, em 2016, que falou especificamente de sífilis e a sua ligação, a sua associação com os casos aí sociais aí de uso de crack, morador de situação de rua, né? Então, a sífilis aumentando demais em gestantes aí, aumentando 3 vezes mais de 2008 para 2015. Né? Então, uma epidemia descontrolada no Brasil. E é uma doença sexualmente transmissível, né? Basicamente ela é sexualmente transmissível, com uma evolução crônica, causando manifestações sistêmicas variadas. Então tem a forma primária, a forma secundária, a forma terciária, nós vamos ver, causado por uma bactéria espiralada, né? O espiroqueta, um espiroqueta, e uma íntima relação com HIV. Está digitado errado aqui, né? O HIV e sífilis, a pessoa que tem sífilis tem uma úlcera genital, ela tem um risco aumentado de pegar HIV. Né? Elas se transmitem por forma semelhante, relação sexual desprotegida. Né? E a pessoa que tem HIV acaba que tem mais risco de pegar sífilis e fica nesse ciclo. E foi um gráfico no passado, né? Tinha muitas sífilis antes da década de 40 e 50, caiu drasticamente essa incidência de sífilis depois, né? Porque, principalmente, basicamente por causa dos antibióticos, né? A penicilina. Penicilina que iniciou o uso lá na década de 40. Então, o uso da penicilina diminuiu muito a epidemia de sífilis e é o antibiótico de primeira escolha até hoje, né? Penicilina benzatina. E aí, como eu falei nos últimos anos, esse aumento expressivo dos casos, aí pegando até 2017, 49 mil casos de sífilis em gestante notificados no Brasil. Você imagina os casos não notificados, né? E aí, acompanhando os casos de sífilis gestante, que é um proxy, é um indicador dos casos de sífilis na comunidade em geral, e aí os casos de sífilis congênita, que também preocupa, né? Se a gente for ver, mais ou menos metade dos gestantes, né, do caso gestante, tem caso de sífilis congênita, que é a gestante que não faz o tratamento adequado, que não faz nem pré-natal, não faz diagnóstico, e aí acaba tendo os casos de sífilis congênita. Muito preocupante isso aqui, né? Sífilis é uma doença extremamente antiga, tem relatos até, né, por Hipócrates na Grécia, Pompeia, né, as pessoas petrificadas lá em Pompeia, pós-erupção do vulcão, e aí descobriram que alguns eram infectados. Epidemias, causou grande epidemia no século XVI na Europa. E a penicilina mesmo, que veio em uso a partir de 41, que mudou essa história, né, conseguiu tratar efetivamente a sífilis. Com o tratamento, houve essa redução na incidência, mas o comportamento sexual de risco, a questão da epidemia do HIV, a ressurgência da sífilis. Então, aquilo que eu falei, quando a gente está discutindo sífilis, a gente está discutindo prevenção de HIV. Tá? Prevenir-se em casos de sífilis é capaz de evitar 1.200 novas infecções pelo HIV em 10 anos. Eu acho essa frase extremamente importante, é uma frase da OMS, em que ilustra isso que eu estou falando. Sífilis por si, ela geralmente não é doença grave, é uma doença simples, que não causa complicações. Pode causar, vou mostrar, mas a gente tratar adequadamente sífilis e prevenir novos casos, nós estamos prevenindo HIV.
Uma doença de transmissão sexual, basicamente, né? E tem possibilidade de transmissão parenteral também, mas bem mais raro. E a sífilis congênita, né? Que é a mãe-filho, que tem a ver com essa transmissão parenteral. É possível também o contato com mucosa com lesão ativa, né? Bem menos comum e tal, mas é possível. Sexo oral, por exemplo, né? Que é transmissão sexual, mas sexo oral transmite sífilis bastante, inclusive. Do ponto de vista clínico, então a gente tem as fases primária, secundária, que depois entra numa fase latente, assintomática, podendo evoluir para a fase terciária. Eu estudo aí lá do Alabama, né, Tuskegee, 1932 a 1972. 40 anos de estudo. O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram um grupo de pessoas com sífilis, a maioria com condições sociais piores, negros ou hispânicos, né, lá nos Estados Unidos, e acompanharam esses pacientes ao longo de 40 anos, sem oferecer tratamento. Esse estudo hoje, né, inclusive foi ele um dos motivadores para surgir a declaração de Helsinki, o código de ética, né, em pesquisa e tal. Então, hoje é óbvio que em 41 que eu falei que apareceu a penicilina, e esses pacientes não foi oferecido tratamento para eles, mas foi um estudo que colaborou muito na descrição da história natural da sífilis. Como que é isso? Esse curso clínico, eu vou depois falar individualmente. Mas a pessoa que tem exposição após algumas semanas ou meses, aparece uma lesão primária, o cancro primário, o cancro duro, uma lesão ulcerada, indolor, às vezes pequena. Essa lesão vai sumir sozinha após algumas semanas, tá? Aí 3 a 8 semanas ela cicatriza. E após algumas semanas, 6 semanas a 6 meses após o cancro primário, aparecem as lesões secundárias, que são as lesões de disseminação hematogênica da bactéria, dissemina pelo corpo. E leva às lesões de pele, como se fosse um exantema, mas são lesões de pele, adenomegalias, alterações nas mucosas, eu vou mostrar. Essas lesões secundárias também vão sumir sozinho, né, espontaneamente, após algumas semanas, tá aí de 4 a 12 semanas, e o paciente entra numa fase latente, que fica às vezes anos, décadas, sem sentir nada, e tendo a infecção. Podendo, né, aí está aí 10 anos, às vezes até muito mais que isso, evoluir para uma forma terciária da doença, que é uma forma mais grave, em que tem lesões destrutivas, eu vou mostrar alguns exemplos, ou quadros neurológicos, às vezes mais graves, que é a forma da sífilis terciária. Então, essa sífilis primária é o cancro duro, que geralmente é uma lesão ulcerada única, indolor, com bordas endurecidas, fundo liso e brilhante. Um pouco endurecido, o paciente não sente dor, às vezes ela é pequena, muitas vezes ele nem procura assistência médica. Vai cicatrizar sozinho após aí umas 4 semanas, às vezes um pouco mais ou um pouco menos. E aí, se ele não tratou, ele pode evoluir. Aqui umas fotos, né, numa lesão vulvar, uma lesão no pênis, na face lateral, aí, no sulco balão prepúcial, e uma lesão na língua de sífilis primária, que eu comentei que é possível transmissão por sexo oral. Né? Então, essa lesão ulcerada, redondinha, essas fotos são lesões maiores, muitas vezes até bem menor do que isso. A sífilis secundária, ela vai aparecer após algumas semanas ou meses da forma primária, essa disseminação, e vai formar essa roséola sifilítica, são as lesões de pele. O exantema com diversos padrões, adenomegalia, úlceras orais, lesões na palma e na planta, queda de cabelo localizada, é alopecia,
e o condiloma plano, como se fosse uma verruga assim, mais plana na região de mucosa, região de dobras. Também vai se resolver após alguns meses. Mas geralmente o paciente ele vai procurar assistência, porque ele está cheio de lesão na pele, geralmente não encosta, não, mas tem um impacto estético, ele acaba procurando, né, para saber o que é isso e tal, e faz diagnóstico na forma secundária. Então, algumas fotos, aqui vocês estão vendo essa roséola sifilítica, então essas lesões de pele que parecem uma alergia, né, entre aspas, que não é comum coçar, mas pode até coçar. E algumas lesões na mão. Isso não é exatamente um exantema, né? Que exantema é dilatação, né? Vasodilatação né? Aqui são lesões cheias de bactérias, especificamente. O condiloma plano e as úlceras orais, que é como se fosse uma verruga assim, mais larga e tal, né? Um condiloma mesmo. E algumas úlceras orais que a gente está vendo aqui nesses casos aqui, de sífilis secundária. Essa paciente também, que a gente atendeu, né, tinha 14 anos, usuária de crack, cheia de lesão de sífilis no corpo todo, uma lesão na boca aqui, e tinha uma adenomegalia retoauricular bem evidente, isso tudo da sífilis secundária, tratou e melhorou. A sífilis terciária ela pode aparecer anos, né, muitos anos após essa fase latente, após a secundária, e depende muito da imunidade para o paciente desenvolver doença. Né? O paciente imunossuprimido ele pode fazer essa forma neurológica mais precoce. Então, tem a forma de necrose, que é a goma sifilítica, é uma necrose gomosa, é um tipo específico de necrose, que pode ter acometimento cutâneo, lesões necróticas na pele, no osso, no sistema cardiovascular, especificamente na aorta ascendente, que é típico da sífilis. E pode ter forma neurológica, que é a neurosífilis, como se fosse uma meningite, na maioria das vezes mais crônica, mas pode ter outras formas com acometimento da medula, na corno posterior da medula, levando a quadros de déficit motor e tal. Várias formas neurosífilis intraocular, né, que também é uma forma neurológica, então, como forma terciária. Então, alguns exemplos aqui de lesão cutânea e mucosa ali, com uma lesão destrutiva, né, que é sífilis terciária. Isso é pouco comum, viu, gente? A gente quase não vê isso, goma sifilítica. A gente vê mais a neurosífilis. Essa é uma foto antiga lá do estudo lá dos Estados Unidos, da Alabama, que é um paciente preparando ali para colher o líquor, para ver se tem alteração neurológica, né, no líquor, inflamação licórica configurando neurosífilis. A sífilis congênita, por outro lado, ela é desclassificada como recente ou tardia, a gente vê muito mais a recente, né, logo ao nascimento, e o paciente tem ele pode nascer prematuro, pode ser natimorto, mas tem alterações de cartilagens e mucosas, aumento de fígado e baço, lesões de pele, descamação, enfim, vários sintomas de uma mãe que tinha sífilis e não tratou. Pode ter uma manifestação mais tardia, com alterações ósseas, a má formação do septo nasal, que é o nariz em cela, alterações dentárias, déficits auditivos, retardo mental, tudo isso como sequela aí de uma sífilis congênita. Algumas fotos com uma criança com lesões na mucosa, no lábio, no nariz, né? E na glabela também aqui, mostrando nas orelhas, nos pés, descamação. Então, uma sífilis congênita manifesta e precoce. E aqui essa criança com o nariz em cela, que ela não tem o septo nasal e forma essa depressão aqui no nariz. Os sulcos dentários, né, o dente de Huntington, que é um sinal de sífilis congênita tardia, aqui mostrando no raio-x uma deformidade óssea nesse paciente. Como é que faz diagnóstico de sífilis? Teste rápido, que eu falei, né? Exame sorológico. Então, a gente tem, na forma primária, a possibilidade de fazer exame direto,
colhe o material da úlcera e vê, coloca isso no campo escuro, que você vê a espiroqueta, o treponema. Isso é usado, mas não tão comum. O mais usado são os testes sorológicos de detecção de anticorpos. Antes disso, tem abordagem clínica, gente. Existe a abordagem sindrômica, vocês vão ver no manual DST. A gente pode tratar sífilis sem fazer diagnóstico específico com exame, né? A gente está autorizado, inclusive, apesar de que é altamente recomendado fazer esse exame antes de tratar. Existem dois tipos de testes treponêmicos e não treponêmicos. Os treponêmicos são mais específicos, teste rápido é um teste treponêmico, teste não treponêmico um pouco menos específico, às vezes dá falso positivo, mas o VDRL é o principal que a gente usa, né? Que ele é quantificado e tal. Aqui ficou muito pequeno, mas é do protocolo Clínico Diretrizes Terapêuticos para IST 2019, está nas referências. Então, o paciente que chega como úlcera genital, paciente com úlcera genital, passa por uma avaliação, é provavelmente uma doença sexualmente transmissível. Se ele tem evidência de lesão vesiculosa, pequenas bolhas, nós vamos pensar em herpes genital. Se ele não tem, nós vamos pensar em sífilis e cancro mole. Aí a gente está autorizado até a tratar. Se for uma lesão mais crônica, mais de 4 semanas, sífilis, cancro mole, aí entra outros, que é donovanose e o linfogranuloma venérea, aí está indicado uma biópsia dessa úlcera. Se eu tiver laboratório disponível, a gente faz um raspado dessa úlcera para ver, né, faz GRAM, faz microscopia de campo escuro para ver se é sífilis mesmo, ou se é cancro mole, mas de toda forma, na maioria das vezes, nem faz exame e já trata. Bom, as sorologias, numa sífilis recente, o VDRL até parece mais positivo que o teste treponêmico, teste rápido ou o FTA-ABS, e na fase tardia o VDRL pode cair os seus títulos e os testes treponêmicos permanecem positivos por resto da vida. Então, esse gráfico aqui, agora a parte de cima dele, que é a parte laboratorial. Na fase primária, a gente faz microscopia de campo escuro, mas faz também diagnóstico por método sorológico, detecção de anticorpos. E aí depois, principalmente detecção de anticorpos, numa fase mais tardia, os títulos de anticorpos, né, não treponêmicos pode cair, o FTA-ABS continua positivo, teste treponêmico, teste rápido. Então, a grande maioria das vezes, o diagnóstico é feito clínico, né, ou com rastreamento. Na fase latente, o paciente não tem sintoma nenhum, só consegue fazer diagnóstico com exame sorológico. Bom, pensando em medidas de controle, né, pensando numa infecção sexualmente transmissível, o comportamento sexual é fundamental. A prevenção combinada, nós vamos falar na aula de HIV, é extremamente importante abordar a prevenção de várias frentes, né? E o uso de preservativo, a testagem, o tratamento, isso tudo entra no quadro de prevenção combinada. Rastrear, né? Rastrear sífilis em todo mundo, na população sexualmente ativa, se tiver múltiplos parceiros, fazer pelo menos uma vez por ano, mas idealmente 6 meses em alguns casos. Né? Tratar, a gente controla a sífilis rastreando e tratando de forma adequada os casos e os parceiros. Né? Então, existe uma recomendação, você identificou um caso de sífilis, você trata o caso e você trata também o parceiro, independentemente de qualquer coisa. O pré-natal, que é a questão da qualidade da assistência, ele é fundamental. A gente ter a estrutura do pré-natal, né, no município, principalmente para as pessoas com vulnerabilidade social e tal, para poder identificar e tratar e acompanhar esses casos. Sífilis é uma doença de notificação compulsória, né, poucos anos que começou
a sífilis adquirida, ser de notificação compulsória. Antigamente era só em gestante ou congênita. Então, existem três fichas diferentes para notificar sífilis, né? Gestante, congênita e adquirida no adulto. As principais referências, aí o guia de vigilância, também tem um capítulo, mas tem o protocolo específico das infecções sexualmente transmissíveis, com o capítulo específico de sífilis, que eu falei, e o capítulo lá de úlcera genital de abordagem sindrômica, também bem interessante. Muito bem, então era isso para falar nesta aula. Vamos interromper aqui.